Existe uma coisa que eu nunca vou conseguir entender. Quase ninguém tira o Pelé do top 3 da história. Depois da Copa do Mundo de 2022, quase ninguém tira o Messi também. Mas quando o assunto é Cristiano Ronaldo, parece que muita gente faz um esforço enorme para tirar o português dessa discussão. E sinceramente, eu nunca entendi o motivo. Porque, sim, você pode preferir o Messi, pode achar o Pelé o maior da história, pode até discutir a ordem entre eles, mas tirar o Cristiano Ronaldo dessa discussão, tirar o Cristiano Ronaldo do top 3, para mim, isso simplesmente não faz sentido. E hoje eu quero explicar exatamente o porquê. Então bora pro vídeo porque eu vou defender uma tese que para mim deveria ser muito mais consenso do que ela realmente é. Antes de qualquer coisa, eu preciso deixar algo claro. Esse vídeo não é sobre quem foi o maior jogador da história, porque essa discussão dificilmente terá uma resposta definitiva. O que eu quero responder é outra pergunta. Cristiano Ronaldo merece estar entre os 3 maiores jogadores que o futebol já viu? E para mim a resposta é um simples sim. Aliás, eu acho muito difícil montar um argumento que me convença de tirar Cristiano desse grupo do que um para mantê-lo nele. Pelé e Messi praticamente não precisam de defesa. Pelé, por exemplo, revolucionou o futebol. Foi tricampeão mundial, sendo muito importante em 2 conquistas. Transformou o Santos em uma potência conhecida no planeta todo na época em que ele jogava. É uma figura que ultrapassou o próprio esporte, todo mundo conhece Pelé. Já Messi talvez tenha sido o maior talento natural que o futebol produziu, dominou uma geração inteira, empilhou títulos, quebrou recordes. Os dois já são praticamente consenso. Agora, por que Cristiano Ronaldo deveria ocupar essa terceira cadeira? Vamos lá. O primeiro argumento é simples. Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história do futebol em gols oficiais. Isso ninguém tira do Cristiano. E isso, por si só, já seria um feito absurdo, né? Mas a carreira dele vai muito além de apenas marcar muitos gols. Porque ele não foi artilheiro em um único campeonato, em uma única liga, enfim, ele tem diversos recordes, diversas artilharias. Ele foi o maior artilheiro em praticamente todas as grandes competições em que disputou. Maior artilheiro da história da Champions League, maior artilheiro da história da Eurocopa, maior artilheiro da história das eliminatórias europeias, perdão, maior artilheiro da história do futebol de seleções, ele é o maior artilheiro por Portugal e, consequentemente, de todas as seleções. Cara, é um domínio impressionante. Outro dado impressionante da carreira de Cristiano Ronaldo. Ele marcou mais de 100 gols por 4 clubes diferentes, sendo eles Manchester United, Real Madrid, Juventus e Al Nassr. E também tem mais de 100 gols pela seleção portuguesa. Cara, é impressionante. Isso mostra uma capacidade de se adaptar muito grande e talvez nunca tenhamos visto isso antes. Eu acredito que não teremos outro igual. Mudam treinadores e ele consegue corresponder, mudam os companheiros, mudam campeonatos, as ligas, muda até o estilo de jogo dele mesmo. Ele já jogou em várias posições, já jogou de ponta direita, jogou de ponta esquerda, já foi um centroavante, é um centroavante atualmente. Mas os gols sempre continuaram acontecendo durante mais de 20 anos. 20 anos. E aí chegamos ao ponto que para mim diferencia Cristiano Ronaldo de praticamente qualquer outro atacante da história. Ele, para mim, e para muita gente, acho que deveria até ser consenso, é o maior finalizador que o futebol já viu. Tem até uma fala de um hater, entre aspas, dele, Marcelo Beckler, que fala que aos 30 anos jogava uma geladeira para dentro da área e o Cristiano empurrava para dentro do gol. Ele, em quesito finalização, não estou falando só de chutar forte, não. Ele tem um repertório inigualável. Perna direita, perna esquerda, cabeça, cobrança de falta, pênalti. A bola vem, ele dá de primeira. De fora da área, cara, tem nossa, muitos gols dele de longe. Nossa, de muito longe mesmo. Dentro da área, em velocidade, no posicionamento, de cabeceio usando a impulsão, chegando mais alto que vários zagueiros mais altos que ele. De bicicleta ele tem gol, de letra ele tem gol, de calcanhar ele tem gol. Cara, é um repertório que não tem como você negar que isso é um legado que não existiu no futebol. O Cristiano conquistou isso. Poucos jogadores foram tão completos quanto o Cristiano dentro da área, mas existe uma variável que ele dominava praticamente a finalização de qualquer lugar do campo. Se existia uma forma de finalizar uma jogada, o Cristiano domina.
dominava, né, melhor dizendo, que não vive mais seu melhor momento, não vive mais seu auge. Beleza, mas a carreira dele não pode ser resumida apenas a gols, apesar de ser a maior característica dele. Muitas vezes as pessoas falam como se Cristiano fosse apenas um centroavante, e está longe de ser uma realidade. Talvez tenham acompanhado somente o final da carreira dele. Um exemplo, ele é o maior assistente da história da Champions League e também é o maior assistente da história da Eurocopa. Ou seja, ele decide muito finalizando, mas ele também cria para os seus companheiros. Sinal disso é o que eu acabei de falar, o maior líder de assistência dessas competições. Isso desmonta completamente a ideia de que ele é apenas um jogador que empurrava bolas para dentro do gol. Existe outro feito que para mim diz muito sobre sua grandeza. Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro do Real Madrid. E aqui estamos falando do maior clube do planeta. Um clube que teve Di Stéfano, onde ganhou vários Champions, Puskás, Raul, Ronaldo Fenômeno, Benzema e tantos outros gigantes, né? O que o Real Madrid mais teve em sua história era jogadores gigantes. E mesmo assim, o maior goleador da história do clube se chama Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Isso não acontece por acaso. Inclusive, ele tem mais gols do que jogos jogando com a camisa do Real Madrid, com a camisa desse clube aqui. Outro argumento impressionante da carreira de Cristiano Ronaldo é que ele nunca foi um jogador de uma só posição durante a sua carreira. No esporte, ele surgiu como um ponta de muita habilidade, velocidade. No United, ele foi se moldando, chegando a ser um jogador mais terminal, mas de muita velocidade, muito drible. No Real Madrid, ele se transformou em uma máquina de fazer gols, mesmo jogando na maior parte da sua passagem por lá como um ponta, mas não um ponta beirada, ele é um ponta que chegava muito na área para finalizar. Já na Juventus, ele adaptou o seu jogo ao futebol italiano. Ele jogou algumas vezes centroavante, mas ele jogou também muitas vezes como esse ponta entrando para fazer o gol, para finalizar as jogadas. Para finalizar agora no Al-Nassr, ele é de fato um centroavante fixo, mais parado na área, que busca os desmarques e tem feito, mesmo assim, com 41 anos, fazendo ainda muitos gols. A idade foi avançando e ele continuou marcando em alto nível. Pouquíssimos atletas conseguiram se reinventar tantas vezes sem perder a capacidade de decidir. O Cristiano, eu acredito que seja o melhor exemplo disso, de ser esse cara que se reinventa e consegue continuar rendendo praticamente no mesmo nível. Enfim, por que existe tanta resistência em colocar Cristiano Ronaldo no top 3? Talvez porque muitos consideram de fato o Messi melhor. Porque de fato os dois elevaram a rivalidade a um patamar que talvez nunca mais veremos. E quem prefere o Messi tende, tá? Não são todos, mas tende a diminuir o Cristiano. Muita gente transforma essa preferência pessoal em uma tentativa de diminuir o outro, e o que não precisa. Os fãs do Cristiano Ronaldo também tentam fazer isso com o Messi. Mas, na minha visão, os dois cabem na mesma frase, na mesma mesa, eles sentam juntos, ao lado de Pelé. Então vamos lá, para mim, existe discussão sobre quem foi o maior, existe discussão sobre a ordem de quem foi o maior, mas existe muito pouca discussão sobre os nomes. Para mim, Pelé, Messi e Cristiano Ronaldo é o top 3, pronto e acabou. São 3 carreiras que ultrapassaram os limites do próprio futebol, cada um com seu caminho diferente. Pelé, na sua época, revolucionou o esporte. Messi encantou o mundo com um talento impossível de explicar, simplesmente assistindo você entende. Já Cristiano Ronaldo ultrapassou mais barreiras. Ele mostrou que disciplina, evolução constante e uma ambição fora do comum também podem construir uma carreira histórica. Ele sim tem muito talento, mas ele mostrou que trabalhando duro, unindo seu talento com o trabalho duro que ele sempre exerceu durante sua carreira, ele poderia sim bater de frente com qualquer jogador do mundo. Por isso, na minha opinião, tirar Cristiano Ronaldo do top 3 da história do futebol não é apenas uma injustiça, é ignorar o que ele construiu dentro de campo durante mais de 20 anos. Mas essa é a minha opinião, agora eu quero saber a sua. Cristiano Ronaldo é top 3 da história ou você colocaria outro jogador nesse grupo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, tenho certeza que essa discussão pode render bons frutos. Vamos elevar o nível do debate, é algo que eu sempre friso. Elevar o nível do debate, falar mais sobre isso. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no Papo de Campeões e ativa as notificações, porque aqui tem muita análise de futebol vindo por aí. Valeu, até a próxima.